assim, eu acho que como a gente vê tanto aí, a ideia, para ela ser boa de verdade, ela precisa ser executável. Então, muitas vezes, borbulhava, eu que sempre tive, eu acho, um sangue empreendedor desde pequeno, sempre fui muito líder, enquanto jogava futsal, desde colégio, em clubes, eu sempre tive uma participação de liderança muito grande, sendo capitão ou não, mas eu sentia sempre a necessidade de estar acrescentando. E, assim, pegando vários ganchos, a gente acabou finalizando, né, por mais amador que tinha sido nesse início de 2019, finalizando essa Copa Escolares, que ela já veio diferente a partir do nome, né? Eu me lembro quando a gente criou, começou a divulgar nas redes sociais, geral corrigindo. Absurdo, escolares com X. Para o pessoal entender o porquê os escolares, né? Então, é acreditar no projeto como se a gente tivesse usufruindo. É uma palavra até de Dana White aí, num livro que ele traz, do poderosão aí do UFC, ele diz que cada ação que ele faz, e se eu fosse lutador? Ele é apaixonado por luta que apaixonado por futsal que somos, ex-praticantes assíduos, hoje a gente é só recreacional total, né? A Copa Escola até cobra, eu tô porque tu não joga e tal, mas o projeto, o evento, ele foi criado exatamente nisso, pensando, né, se a gente tivesse praticando. Né? Então, como o Pedro disse, a gente desde 2009, no caso foram 10 anos para a gente fazer a Copa Escolares, né, entre colégios, mas em 2009 nós tivemos a primeira copinha ex-aluno Visão. Né? E como as coisas vão se moldando, né, eu lembro até que antes da Copa Escolar de Futsal existia uma Copa ex-aluno de basquete. Eu olhava assim, caramba, futsal muito mais praticado, né? O futsal aí, um bocado de gente louco para ter competições, só que não tinha um nicho atingido. Né? Eu falo muito da Copa Escolares, foi um nicho a ser atingido. Não é um pessoal que praticou muito tempo, pessoal que chegou até ser profissional, só que hoje não está mais no meio de federações. Então, como é que a gente vai criar um produto com esse pessoal? Então, foi um pouco de junção da copinha ex-aluno interno do colégio e vamos expandir. E eu digo com muita felicidade, até porque eu acho que a vida ela é muito mais de relações. Né? O que a gente faz é de acordo com como a gente se relaciona. E a Copa Escolares ele foi criado numa noite. Eu peguei, fui lembrando, na época, amigos que joguei contra em colégios e fui fazendo um grupo. Madrugada isso, madrugada, fazendo um grupo. E botei, galera, a ideia é essa. Botei gente do Santa Emília, do CBV, do Walt Disney. A ideia é essa. Quem topa? Galera, quero, na hora, bora, vamos. Enfim, a primeira edição tiveram 29 equipes, sendo 26 de WhatsApp, convidados do WhatsApp. Pessoas que eu já tinha como relação. Então, eu gosto muito de enfatizar isso, porque eu acredito, a minha vida, eu acho que a Copa Escolares ela foi feita em relacionamentos. A gente vai falar já, né, sobre o que a Copa Escolares, esse fenômeno pode proporcionar através do relacionamento, mas ela já iniciou assim. Que legal. Que legal. E rápido, né, velho? Como tu falou. E também a trajetória já é longa, né? 2009 aí que vocês... 19. 19. 2009 foi a copinha, A copinha. interna, Só interna. do colégio. Legal. Até para E ambientar outra, o pessoal. o segmento da Copa Escolares é um mercado que, como o Elton falou, para uma galera que não quis continuar jogando bola. Sim. Entendeu? A gente quis Que também iniciou e trazer... parou, né? Isso. A gente quis trazer esse pessoal que, pô, a turma que tá jogando bola ainda, ele já tem o público dele, já tem o setor para ele. Então, ou seja, pra gente é interessante que não seja uma turma que tá num clube jogando campeonato federado, entendeu? E isso Elton pegou também de uma outra competição de escola, tá? Então, ou seja, você acaba tendo uma ideia inovadora para um setor, mas ao mesmo tempo nada impede que você pegue coisas que já estejam funcionando, entendeu? E aí cria um produto novo e maior, Verdade. tá? E aí foi quando a gente, vamos criar a competição sem atletas federados. Por quê? Porque se for pegar com atletas federados, já de cara a gente saberia quais equipes tinham mais chance de ganhar a competição, entendeu? Por quê? Porque são equipes que sempre deram bolsa aos atletas, então você tinha
os melhores jogadores envolvidos naquela equipe, que iria dificultar a competição para a grande maioria das equipes. Então, se você vê hoje a competição, você consegue ter ali na briga de título várias equipes. É mais Entendeu? atrativo, né? A gente diminui o nível de competidores, mas aumenta o nível de competitividade. E o que Pedro disse aí é essa busca desse nicho. A praça esportiva competitiva de federados já está contemplada. A federação está aí. Então, e o resto do povo? Está onde? Então é aí onde a gente quis Os buscar. milhares de praticantes. Aí você vai e pensa, oxe, então a competição tem um nível baixo. Só que tem gente que jogou na seleção brasileira, gente que jogou no Barcelona. Copa do Mundo, entendeu? Portugal. Copa do Mundo, foi campeão da Taça Brasil de futsal. Gente que deixou de se federar porque achou Exato, mais interessante. Já tem. Inclusive, teve equipes que ganharam a competição de tão forte que se tornou a partir do treino, que foram jogar a competição federada. Fizeram o inverso. Ou seja, o inverso. Para você ver o nível da competição. Entendeu? E outra, fizeram bonito lá também. Foram eliminados na fase mata-mata, já perto da final e sem nenhuma derrota. Então, para você ver que não é só a competição federada que tem qualidade. Tá? A nossa competição também entrega uma qualidade muito boa dentro e fora de quadra. Tá, bora para deixar claro para a galera que tá talvez vendo a primeira vez como funciona hoje a competição, como é que se faz para se inscrever, como é que assim do início e como é que funciona o modelo, né, dos jogos, as fases, o espaço temporal, enfim. Seguinte, na verdade, por regra, são escolares, né, ex-alunos de colégio. Não precisa ter se formado, precisa ter estudado no colégio. Né? O pessoal até pergunta, e para comprovar? A gente tem os meios oficiais e oficiosos. Né? Algo que, desde documentos que comprovem o estudo, a fotos ou até pessoas assim, de relevância, de confiança bem relevante, que podem atestar. Ó, fulaninho estudou. Eu, como sou da área, fica fácil, inclusive mais fácil ainda, porque existe um monitoramento entre eles mesmos. Legal. Quem já jogou... A autofiscalização funciona. Total. Quem já jogou, pode passar, sabe quem? Alguém que não faz diferença na equipe. Eu ia dizer aí vai agora. passar. Mas quem faz diferença, esse cara já jogou em tal lugar. Tem gente que sabe o currículo todinho escolar da pessoa. Eu da minha geração eu sei. Da minha geração, eu sei todo mundo, quem apareceu jogando, eu digo, estudou, não estudou, estudou, não estudou. Então, tem isso aí, né? Tem a inscrição, hoje a Copa Escolar ela praticamente vive só de inscrições, certo? Tem alguns parceiros que estão conosco, mas tem um valor de inscrição. A Copa Escolares, a gente liberou, né, um convidado por equipe, até esse ano é isso. Como seria esse convidado? É alguém que não estudou, né? A gente falar de colégios grandes, feito CBV, feito um Santa Emília, feito Visão, que tem um histórico da modalidade, mas ao mesmo tempo tem alguns colégios que são menores, né? Então, praticantes ex-alunos também foram poucos, já que tiveram poucos praticantes na época de escola. Então, às vezes está faltando um goleiro, às vezes querem... essa vaga de convidado o pessoal pode usar de maneira para socorrer, digamos, estou sem goleiro, vou convidar. Ou para reforçar. Tem gente que usa para reforçar, vou trazer um cabo aqui que vai... fazer diferença, né? Um convidado, né? Então, basicamente isso. Esse ano, a gente deu uma ousada, fez a competição o ano todo. Até o ano passado a gente fazia em 2 turnos. Né? A gente está fazendo algumas reavaliações para saber se o formato melhor foi de 2019 a 22 ou de fato 23. A gente continuará, mas a gente tem esse final de ano com premiações, né? Então acredito que eu, do lado deles lá, eu me sentia com vontade de participar. Não é à toa aí que a gente chegou aí a mais de 70 equipes participando das 3 categorias. Equipes, eu ia perguntar isso agora. Aí vocês têm uma janela de tempo, beleza, de inscrição, mas não tem um número limite de equipes. Tipo, vai escrevendo, aí depois que fechar a inscrição é que vocês, agora sistema de disputa, congresso técnico. Exatamente. Ver, né? Depois que fechou a quantidade de equipes, tá? Vale lembrar que tem que ter no mínimo 12 atletas por equipe, certo? 12 atletas pagantes. Entendi. Isso quer dizer que precisa ter no mínimo 12 atletas? Não, você pode ter 11, mas desde que pague por 12.
Por quê? Porque tem os custos da competição. Entendi. E acaba que, se for menos do que 12, a gente acaba tendo que pagar para a equipe jogar. Entendi. E acaba não sendo... Então a gente está falando de 900 atletas aí, né, esse ano. 75 equipes, 12, né? Isso. Não, já teve. Não, 75 equipes a gente já teve até o ano passado. Tá. Esse ano, como foi o ano todo, aí algumas equipes não quiseram entrar e acabou que também seria inviável logisticamente inserir equipes no meio da competição. Sim. Isso também é um dos motivos que a gente está reavaliando a não fazer o ano todo. Porque, né, quando é por semestre, se a equipe não quiser participar no semestre, ela pode participar no segundo. Ou não quiser participar no segundo, ela participa no primeiro do ano que vem, enfim. E aí torna mais atrativo para ela voltar à competição. Tá? A gente tem 2 momentos de inscrição, né? Isso, acaba tendo... Nesse formato. Nesse janeiro e fevereiro. O compromisso é menor da galera, né? Pô, a gente disputa 6 meses. O cara... Foi algo, na verdade, são 4 meses. São 4 meses de competição. São 4 meses de competição. A gente escutou muito isso de gente. Caramba, eu trabalho viajando, pode ser que eu não esteja, não vou assumir esse compromisso. Então tudo isso está na nossa pauta aí de avaliação. Também é interessante para ele que acaba sendo 4 títulos disputados quando tem 2 competições. Porque a gente tem a Copa Ouro e a Copa Prata. E sendo a Copa Prata foi uma ideia que surgiu também, não foi de primeira, tá? É uma segunda competição que a gente pega os eliminados da Copa Ouro, para justamente, mais uma vez, a intenção é tornar o pessoal, fazer com que eles continuem praticando atividade física durante o ano todo. Tá? Então, quando você tem a competição apenas com uma competição só, tá? Que é a Copa Ouro, uma disputa de medalha de uma competição só, você acaba eliminando as equipes já do início com 2, 3 meses antes, entendeu? E aí a pessoa fica parada. Mas mesmo que você está na Copa Prata e o jogo seja mês que vem, eles ainda estão em treinamento, estão se interessando, entendeu? Retenção. Entendeu? E aí diminui aquele afastamento dos atletas. Se mantém mais tempo unido e é mais fácil deles retornarem no ano seguinte. Tá? Legal. Aí, como é que funciona a questão? São grupos, uma fase grupo, depois tem o mata-mata, também tipo uma Champions League? Perfeito. Isso aí mesmo. A gente faz por grupos e o segundo momento, maioria dos anos, teve uma repescagem para ver quem voltava para a Copa Ouro, para ver quem ia para a Copa Prata. Então, oitavas e até as quartas, você tem o ingresso de ir para a Copa Prata. A partir da semi não, é primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar da competição geral. Mas tem esses momentos de fase de grupo e no mínimo por semestre 5 a 6 jogos. Entendi. Porque eu estava tentando fazer uma analogia, né? Que é tipo Champions League, o terceiro classificado vai para a Europa League ali, né? E joga mais umas partidas. Como se fosse também Libertadores Sul-Americana. Sul-Americana, né? Legal. E, por exemplo, tem as competições... No final do ano, a gente pega os campeões da Copa Ouro com os campeões da Copa Prata e faz um torneio absoluto, entendeu? Ou então faz só entre as categorias. Então, ou seja, o tempo todo a gente está querendo criar coisas para trazer o pessoal, porque quer queira, quer não, tem uma janela de uma competição para outra. No meio do ano é menor, ou seja, uma competição acaba em junho, em agosto já tem outra, então só tem um mês aí de férias, que normalmente é férias escolar, que aí não tem muita coisa. Mas no final do ano, de dezembro, que é quando a competição acaba, tem janeiro e fevereiro. Então a gente tenta diminuir isso aí e traz uma competição em janeiro, um tiro curto, tá? De 1 ou 2 finais de semana que pega só start anual, né? Só os melhores, entendeu? Até pra gente fazer divulgação, né? Exatamente. Tem a Campeonato Europeu, por exemplo, que tem aquela primeira competição, que é a Supercopa da Europa. Entendeu? Sim, já é o primeiro título a disputar. Quiseram colocar aqui no Brasil também, né? É o campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro. E que é a Supercopa do Brasil, que já tem, como também tem a campeão da Libertadores com a Sul-Americana. Tá? Então, ou seja, a gente tenta fazer isso porque já diminui essa janela. E o pessoal já começa a treinar. Entendeu? E até 2022, a competição durava sempre 4 meses. Esse ano é que durou 9, apenas com um mês de intervalo. Tá? Mas enfim. Vocês estão discutindo aí qual a melhor alternativa para o próximo ano, né? 24, os planos do ano que vem. Agora tu comentou uma coisa aí, categorias. Como é que funciona essas categorias, né? Porque obviamente não vai botar o menino de 20 anos para jogar com 40, né? Hoje, mas não, né? Na primeira edição que imagino que mais enxuta. Foi o start, né? Tem que começar. Então a gente não sabia a dimensão. Acabou que algumas equipes do quarentão ficaram meio, vamos montar o quarentão.
solicitaram essa demanda para a competição e aí foi criado. Tanto é que o Vintão foi a última categoria a entrar. Mas parte exatamente disso, sobre relacionamentos. A categoria que sempre teve mais gente foi a Trintão, que é justamente em 2019, né, a gente estava no meio da geração de 30 anos. Então, como o convite partiu para amigos próximos, né, de várias escolas, o Trintão foi alguns quarentões. Primeiro ano foi isso, segundo ano já dividimos em duas e terceiro ano a gente viu pela busca a necessidade da terceira categoria, né? O Vintão, no caso, é o pessoal recém sair da escola. Entendi. Aí é 20 a 29, Isso. 30, hoje é assim. Hoje é assim. Hoje é assim. Hoje é assim. Porque chegou um tempo que a gente não poderia ser tão restrito assim na categoria Trintão. Na Vintão não. Na Vintão desde sempre foi 20 a 29, com exceção do goleiro, que poderia ser acima de 18 anos. Mas a partir do 30, tinha atleta que estava com a gente desde 2019 que tinha 37 anos, tá? Tinha 20, antes dos 30 anos, 28. Sim. Então, ou seja, se essa naquela época ali podia jogar, então, ou seja, não era justo que para esses atletas, quando a gente mudasse a categoria, deixasse de participar da Copa Escolar. Agora você não pode mais. Então, ou seja, para essa turma, que era muito seleto, a gente deixava e todo mundo sabia, entendeu? Mas era um grupo muito seleto. Tanto é que hoje essa galera já se enquadrou nas idades de cada categoria exatamente, e aí não tem problema. Também a mesma coisa do quarentão. Tem atletas com 38, 39 anos que jogavam no quarentão, tá? Porque tá desde lá atrás com a gente. Até isso está sendo reavaliado agora. A gente está vendo algumas equipes com a demanda, um quarentão, a gente chama de quarentão alta, né? Com dificuldade de jogar 48, 49 anos, joga dificuldade com 40, jogar contra 41, 42 anos. É diferente, né? Quando você pega o pessoal com 28, 29, jogar com 20, 21, mais 48, 49, tem algumas equipes que são muito boas, mas, Elton, e aí? Vamos pensar aí no cinquentão ou no super quarentão. É reavaliação. No final do ano, a gente tem que fechar o produto certinho. Também depende da quantidade, né? Da demanda também. Se vale agora o Super 40 aí tem 3 times. 3 times, exatamente. Não é pode dividir 40, 45, 45 a 49, mas tem que ter demanda. Tem que ter equipe. Entendeu? Não adianta também ter 3 equipes, cada um com 20 atletas. Não é resumo da história. Divulga aí para mais gente. Quanto mais time, vocês conseguem afunilar e fazer as categorias de forma mais próximas aí, né? De idade. A gente sempre escuta a demanda do pessoal. Não dá para colocar tudo, porque se for colocar tudo, já sabe, né? Mas, ou seja, a gente sempre escuta. Uma das demandas que teve modificação foi com relação ao goleiro, tá? Tinha gente que se pegava na ideia e ser liberado acima de 18 anos, chamava um cara de linha para ser apenas goleiro linha. Numa equipe que sabe trabalhar, fazia uma diferença absurda. Tá? Então, ou seja, a gente passou a reavaliar isso e dizer, olha, você pode chamar um goleiro com a idade abaixo. Ele só não pode ser jogador de linha, com a intenção. A gente já conhece a galera que ia fazer isso. Tá? E aí o pessoal entendeu, ou seja, não é só uma regra específica para dificultar. Não, o pessoal, de fato, isso prejudica o andamento da competição para todo mundo. Quando a regra é criada para todo mundo cumprir, todo mundo entende. O problema é quando cria uma regra visando uma equipe ou outra, aí todo mundo vai cumprir. O negócio anda. Isso. Pessoal, dá uma pausa aí para vocês tomarem água. A turma que está vendo ao vivo, pode mandar perguntas aí no chat. Pode botar também aí do lado. Tá aqui. Eu acho que fica melhor. Pode mandar pergunta aqui no chat que a gente lê para ir tanto para o Elton como para o Pedro. Não esquece de dar o curtir e compartilha esse programa. Já tem alguma coisa aí? Já. O Gomes Silva está perguntando por onde andam os professores Joaquim, Fátima, Damarício e Roberto. Também gostaria de saber. Conhece essas figuras? Qual escola? É bom da escola, aí complica, né? Seja mais específico, meu amigo. Você está vendo ao vivo aí. Pois é, cara. Aí fica difícil. O Job está dizendo, Souza, meu amor. Quem tá falando? Souza Leão, Jobson Coutinho. Souza Leão. Atleta do Souza. 40. Souza de Candeias. Pronto, ele tá chegando nos 40, né? Eu acho que ele já joga. Acho que ele já joga. Não, tá bichado. O joelho dele é bichado. É porque tem umas regrinhas. O mais velho, ele desce.
pode jogar. O mais novo é que não pode, né? O mais velho se sente apto a jogar com o pessoal mais novo. Se acha meninão. Tem algumas regras específicas aí, né, pro regulamento que eles vão conhecendo. Tinha equipe que, por exemplo, do Trintão, que ganhou no Trintão, e alguns atletas que desceram para o Vintão e ganharam também no caso é o NAP, isso aí. Perderam na final pro Trintão, pro CBV. Todos com idade de 30 e ganharam o Vintão. E ganharam o Vintão. Jobson, fica jogando tênis, Jobson. Tu não se machuca. Tênis, dominó. Dominó. Na semana ele mandou pra minha foto dominózinho. Pronto, aí é o esporte que tu não se lesiona. Ó, vocês comentaram aí de escolas, né? E como é que é a relação hoje? Porque vocês precisam de muita quadra, né? Para ter os jogos simultâneos e, enfim. Muita logística, né? Quadra, arbitragem, aí eles podem até falar mais. Como é que... Eu ia falar só de escola e quadra, pronto. Mas, como é que funciona essa... Em primeiro lugar, a aceitação, né, das escolas, porque, beleza, os alunos já foram e vocês estão querendo levar para lá os eventos, né? Como é que é a aceitação das escolas? Como é que tá? Eu imagino que vocês têm uma relação estreita, né, hoje, mas como é que funciona? E aí tu explica mais essa parte do Vocês conseguem as quadras, né? Ou tem que pagar nas escolas, enfim. Não, a ideia, certo, no início, né, a gente só consegue explicar bem depois que vivencia mesmo. A ideia no início era, de fato, reviver essas quadras que jogamos enquanto alunos de escola, né? Só que a gente começou a perceber que a competição foi ficando grande, certo? E não tinha condições da gente estar... cada colégio tem seu calendário. Sim. É complicadíssimo, né, a gente lidar com os calendários do colégio. Quando tinha menos equipe, a gente, de fato, fez em vários colégios, né, tendo parceria, por mais que houvesse desprendimento financeiro, tendo a parceria do colégio, só que a gente começou a perceber que a demanda de jogos, de rodadas, aumentou e a gente não pode estar refém mais dos colégios, apesar de gostar bastante. Hoje mesmo, agora mesmo está tendo rodada, né, um jogo, Santa Emília e Aldígena no Colégio Visão, em parceria também. Né, um jogo que já era para ter acontecido, um jogo atrasado. Mas a gente percebeu que a gente não podia ficar mais refém e a gente começou a ir atrás aí de cotar, fazer cotação. Hoje a gente tem algumas quadras que eu diria que é a casa dos escolares, né? A gente tem o Circo Militar, que é uma ótima quadra, tem a quadra do esporte, a gente tem a quadra do Salesiano, que apesar de não ter equipe, já tivemos equipes participando da competição, mas hoje não tem, né? A gente faz aluguel bastante dessas 3 quadras. Mas de colégio, temos Santa Emília, temos o Visão, né? Temos o Cefete, né? Na verdade hoje é IF, que já tivemos equipes com nomes Escola Técnica, Cefete e FPE, mas sendo o mesmo local, né? Dependendo da geração. Quarentão hoje é Cefete, o Vintão era o IFPE, então a gente tem... Amanhã tem rodada lá, inclusive. Sobre a arbitragem, arbitragem, bombeiros, delegado, tudo isso aí é tratado com muita minúcia. A gente tem um diretor de arbitragem, que é Givonito Oliveira, ex-federação, ex-CBFS, ele cuida dessas escalas aí. A nossa escala, a nossa equipe de arbitragem já foi da federação, né? Ele que tinha autonomia total pela confiança que a gente sempre depositou nele, né? Da postura dele como árbitro, como pessoa. Então, quando a gente conversou com ele, né? Eu que sou da área de educação física, área de futsal, eu disse, eu quero a equipe com o teu perfil, certo? Tua postura. Né? Então aí a gente vai moldando, né, com toda dificuldade, né? Muitas vezes alguns árbitros não entendem a proposta, a gente vai conversando, melhorando, erros acontecendo,